Muito bem, estamos de volta para dar continuidade à aula da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, e estamos estudando a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus se destaca entre as epístolas do Novo Testamento. Ela é uma das epístolas mais profundas que nós encontramos escrita aos Hebreus, para que nós possamos ter um conhecimento mais profundo dessa epístola. É importante entender a lição de número 2, antecedentes históricos da epístola aos Hebreus. Então, faz-se necessário alguns antecedentes que devemos entender. Primeiro, a lei dada a Moisés no Monte Sinai. Segundo, a gravidade da rejeição da terra prometida por parte dos obstinados israelitas. E terceiro, o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Inclusive, um livro do Antigo Testamento que devemos estudar junto com a Epístola aos Hebreus é o livro de Levítico. Nós estudamos o Pentateuco e aí é natural estudarmos a Epístola aos Hebreus para comparar o livro Levítico, o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, com o da Epístola aos Hebreus. Sem o conhecimento desses três elementos, a lei dada a Moisés, a rejeição da entrada à terra prometida e o sistema sacrificial, nenhum capítulo da Epístola aos Hebreus pode ser interpretado adequadamente. Por essa razão, nessa lição nós vamos estudar esses pontos. Ao estudar os sacrifícios da antiga aliança, lembre-se que o Antigo Testamento eram apenas símbolos ou tipos ou sombra das coisas que iriam aparecer no Novo Testamento, que iria apontar para o sacrifício perfeito de Cristo, que haveria de oferecer através da sua própria pessoa, o sacrifício de Jesus. Uma vez que Cristo já o efetuou como meio indispensável à nossa redenção, não precisamos mais oferecer aqueles sacrifícios. Contudo, precisamos do ensino que vem deles, concernente a eles, pelo seu valor histórico que encerram e principalmente pelo conteúdo doutrinário que eles oferecem para a compreensão do sacrifício de Cristo. De fato, Deus usou por mais de 1 milênio por meio de ensinar ao homem o caminho da salvação em Jesus, através desses sacrifícios. É importante também que fique bem fixado na memória o sacrifício da antiga aliança, que não visava unicamente ao pecador, tinha um significado até mais abrangente, demonstrava o significado da adoração a Deus. Os 5 tipos de sacrifício que vamos encontrar no livro de Levíticos apontam os 2 propósitos do sacrifício de Cristo. O primeiro, o perdão dos pecados, que é visto nas ofertas pela culpa e pelo pecado. E segundo, a adoração a Deus, visto nas ofertas que eram oferecidas voluntariamente. Então vamos ao esboço dessa lição. Nós vamos entender no texto 1, o Monte Sinai e a efetuação do concerto. No texto 2, o lugar da decisão, Cades Barneia, quando eles foram incrédulos e não entraram na terra prometida. Número 3, vamos falar do sistema de sacrifícios levítico. No texto 4, vamos abordar o propósito desses 5 sacrifícios levíticos. E no texto 5, não poderíamos deixar de falar do dia da expiação. Yom Kippur, Levítico capítulo 16. Vamos ao texto 1. Monte Sinai, a efetuação do concerto, Êxodo capítulo 19 ao capítulo 34 do livro de Êxodo. A epístola de Hebreus é em muitos trechos de difícil compreensão. A principal razão dessa dificuldade é que constantemente ela se refere aos eventos do Antigo Testamento. Em geral, se forem desconhecidos pela maioria dos leitores da Bíblia, isso dificulta o entendimento, mas pode facilitar muito a compreensão do aluno quanto à Epístola dos Hebreus quando nós tratamos em minúcias, e vamos ver isso
considerando alguns eventos. Primeiro, Êxodo 19, a chegada ao Monte Sinai. A saída dos filhos de Israel do Egito aconteceu de uma forma triunfal. Apesar disso, eles não estavam preparados para o ingresso imediato na terra prometida, razão pela qual Deus encaminhou por uma via indireta. Primeiro foram através do Monte Sinai. Ali chegando, Deus deu-lhes instruções especiais, preparando-os para a peregrinação rumo à terra que ele havia prometido dar aos seus pais. Êxodo capítulo 19, verso 1. Assim que chegaram ao Monte Sinai, Deus chamou Moisés ao pico do monte para dar-lhe pessoalmente as diretrizes indispensáveis à condução do seu povo. Deus prometeu a Moisés fazer uma aliança com o povo e que dentro de 3 dias falaria diretamente com eles sobre o assunto. Nesse interim, Moisés voltou ao povo, advertindo a que não se aproximassem do monte. Caso desobedecesse a orientação divina, muitos morreriam. Êxodo 19, verso 12. Vamos ao antigo concerto, Êxodo 20, do capítulo 20 ao 24. No dia aprazado, no topo do Monte Sinai, ardia em fogo, e a terra ficou envolta por uma espessa nuvem. Os raios fuzilavam e a terra tremia. A seguir, Deus proferiu os 10 mandamentos. De então, atemorizado ante o poder da presença divina, o povo pediu a Moisés que recebesse pessoalmente a mensagem, para que, doravante, Deus não preciasse lhes falar diretamente. Êxodo 20, verso 18 a 19. Atendendo a esse apelo, Moisés aproximou-se de Deus e recebeu as revelações adicionais sobre sacrifícios e ordenanças atenientes ao culto divino. Regressando do monte, Moisés escreveu todos esses mandamentos em um livro e, a seguir, leu os mandamentos para todo o povo, o qual, de boa vontade, aceitou fazer um pacto de obediência ao Senhor. O ato foi selado com um sacrifício de sangue, inaugurando assim o primeiro concerto de Deus com o seu povo. Êxodo, capítulo 24, verso 8. Vamos à primeira quebra do concerto, Êxodo 32. Moisés foi convocado por Deus para subir ao monte novamente, dessa vez para receber os mandamentos gravados em tábuas de pedras, o que fala de sua perpetuidade. Deus apareceu como um fogo devorador e conversou com o seu servo por 40 dias, Êxodo 24, versos 17 a 18, e compare com Hebreus capítulo 12, verso 29. Durante a ausência de Moisés, impaciente, achando que ele tinha morrido e não mais voltaria, o povo induziu Arão a fazer um bezerro de ouro com objeto de adoração em lugar de Deus. Esse ato de desobediência, de incredulidade e de idolatria demonstrou a fraqueza do povo e o rompimento abertamente do pacto que Israel fizera com Deus. O fato revelou a necessidade da vinda de Cristo para estabelecer um novo e melhor concerto. Vamos aos exercícios. A epístola aos Hebreus menciona constantemente eventos do Antigo Testamento, certo? Quis Deus que os filhos de Israel se dirigissem primeiro ao Monte Sinai antes de seguirem para a terra prometida, certo? Novamente, no Monte Sinai, Deus deu pessoalmente a Moisés as diretrizes para conduzir o povo de Israel à terra prometida, certo? Novamente. 2:4, o povo de Israel recebeu os mandamentos diretamente de Deus no Monte Sinai. Aqui, o povo não recebeu. Quem recebeu foi Moisés, então está errado. O povo recebeu indiretamente por Moisés. 2:5, ao subir ao Monte Sinai para um reencontro com Deus, Moisés ali permaneceu em conversa com o Criador por 40 dias, certo?
Vamos ao texto de número 2, o lugar da decisão. Números, capítulo 13 a 14. Os filhos de Israel permaneceram junto ao Monte Sinai por um período de 11 meses. Êxodo 19, 1 e Números, capítulo 10, verso 11. Durante esse tempo, eles receberam a lei, construíram o tabernáculo e Moisés escreveu os 3 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo e Levítico. Partindo das cercanias do Sinai, Deus os conduziu à fronteira da terra prometida a um lugar chamado Cades Barneia, Números 13, 26. Há um pequeno mapa aí no seu aluno. O aluno pode ver a terra do Egito, a terra de Gósen, Sucote, a jornada dos filhos de Israel ao Monte Sinai, os filhos de Israel no Monte Sinai, depois a subida pelo deserto de Parã até Cades Barneia, antes de entrar na terra de Canaã. Números capítulo 13, verso 14 e 4. Deus ordenou a formação de uma equipe composta de 12 espias, um espia por cada tribo de Israel, a fim de que espiasse a terra de Canaã, inspecionasse nos mínimos detalhes e depois trouxessem um relatório a Moisés. Esses homens percorreram a terra durante 40 dias. De volta, trouxeram uma palpável evidência da riqueza da terra. Trouxeram uvas, romãs e figos. Números, capítulo 13, verso 23. A maioria deles, porém, apresentou um relatório negativo e pessimista, dizendo que a conquista da terra seria uma tarefa impossível, porque os habitantes daquela terra eram maiores do que eles, em estatura e em número. Moisés e 2 espias, Josué e Caleb, criam plenamente no sucesso da conquista da terra, declarando que a vitória viria em nome do Senhor Deus. Os demais espias foram incrédulos e rebeldes e ainda agitaram o povo, que se revoltou contra Moisés e decidiu matá-lo e constituir um novo líder para conduzi-lo de volta ao Egito. Números capítulo 14, verso 3 e 4. O resultado desse ato foi funesto e levou o adiamento da conquista da terra prometida para pelo menos mais 38 anos. Esse resultado negativo de uma decisão errada. Números capítulo 14, verso 5 a 45. Quando o povo se preparou para matar a Moisés, a glória do Senhor apareceu e todos os filhos de Israel viram. Números 14, 10. Diante de tão grande agravo, Deus irou-se e ameaçou exterminar a todos, o que só foi impedido pela mediação comovente do próprio Moisés. Apesar de Deus ter poupado o povo da morte, Deus castigou os filhos de Israel, impedindo-lhes de gozar do repouso que lhes havia preparado na terra prometida. Por isso, toda aquela geração saída do Egito foi sentenciada a peregrinar pelo deserto durante 40 anos, um ano para cada dia gasto na exploração da terra, a qual os espias, com exceção de Josué e Caleb, que infamaram. Números 14, verso 29 a 34. Somente esses 2 espias, Josué e Caleb, se mantiveram fiéis, e aqueles com menos de 20 anos de idade entrariam na terra da promissão, a terra prometida. Os demais morreriam na peregrinação do deserto. Ao final dos anos de peregrinação, a segunda geração teria a mesma oportunidade que Deus dera a seus pais. E é isso que vamos ver no livro de Deuteronômio, onde Moisés repetiu as palavras do pacto de Deus. Além disso, Moisés exortou-os a não seguir o exemplo de seus pais, mas com confiança em Deus, apoderarem-se da herança que lhes destinara. Note que Moisés escreveu a terra que Deus lhes prometera como herança e lugar de descanso. Deuteronômio, capítulo 12, verso 9.
porque até agora não entrasse no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Vamos aos exercícios do texto 2. Marque-se para certo e para errado. A essa altura, o aluno já deve ter percebido por que estudar Hebreus logo após o Pentateuco. Olha só, vimos figuras em Êxodo, vimos figuras no livro de Números e até Deuteronômio. E quando falarmos sacrifício, vamos para o livro de Levítico. Mas vamos marque-se para certo e para errado. Durante o período de 8 meses em que os filhos de Israel permaneceram junto ao monte Moriá, eles receberam a lei, construíram o tabernáculo e Arão escreveu os 3 primeiros livros da Bíblia. Bom, aqui está errado, porque o monte não é Moriá. Moriá, esse monte fica em Jerusalém. Esse monte que eles tiveram foi o Monte Sinai. Então está errado, a 2:6. Para inspecionar a terra de Canaã, foram designados por Deus 2 espias entre os filhos de Israel. Novamente errado, foram 12 espias, um para cada tribo. 2:8, os espias percorreram a terra de Canaã durante o período de 40 dias, trazendo com eles evidência da pobreza da terra. Errado novamente, trouxeram evidência da riqueza da terra. Devido à incredulidade da maioria dos filhos de Israel quanto ao sucesso da conquista da terra de Canaã e a decisão de matar Moisés, eles tiveram a conquista da terra adiada, certo? 2:10, em virtude da incredulidade, a recusa e revolta do povo de Israel no tocante à conquista da terra de Canaã, decidiu Deus que apenas Josué e Calebe entrariam na terra prometida, juntamente com aqueles que tivessem mais de 20 anos de idade. Aqui está errado porque não é mais de 20 anos, é menos de 20 anos. 2:10 errado. Foi sim permitir Josué e Calebe entrarem na terra. Então 2:10 errada. Muito bem, aqui todas praticamente estão erradas, com exceção da 2:9 certa. Texto 3. Vamos agora ao sistema de sacrifícios levíticos. Entender o propósito desses sacrifícios nos leva e nos aponta para o sacrifício perfeito que é de Cristo. O propósito do sacrifício culto levítico no Antigo Testamento tem se constituído um enigma para a maioria dos leitores da Bíblia. Por isso, para maior proveito do aluno, vamos abandonar esses assuntos e examinar agora a Epístola aos Hebreus de forma mais detalhada. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento foi introduzido entre o povo de Deus a partir de Gênesis, capítulo 3, verso 21. E Abel, no capítulo 4 de Gênesis, foi o primeiro homem na Bíblia a oferecer um sacrifício de sangue. Daí em diante, aqueles que vivem sobre a antiga aliança ofereceram sacrifícios até que Cristo, ele mesmo, ofereceu-se como sacrifício perfeito e final para a salvação da humanidade. Vamos ao ensino básico dessa ideia de sacrifícios. O ensino básico dos sacrifícios levíticos é que o pecado deve ser sempre punido com a morte. O salário do pecado é a morte. Mas em vez de o pecador ser morto, ele é substituído por um animal que é sacrificado em seu lugar. Essa é a razão porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, ou não há remissão, Hebreus 9:22. Apesar de todo o significado que envolvia os sacrifícios do Antigo Testamento perante os olhos de Deus, o sacrifício de um animal servia apenas para encobrir o pecado, que era uma espécie de adiamento da sentença, até que Cristo oferecesse o sacrifício perfeito, que haveria de remover o pecado completamente. Hebreus capítulo 10, versos 4 e 5, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesse, antes em corpo me formasses. Vamos agora ao significado do sacrifício. O antigo modo de se confirmar um pacto, um acordo, vai nos ajudar a compreender o significado do sacrifício.
Depois de acertados os termos, ambas as partes contratantes recebiam cópia do contrato. Um animal era imolado e seus pedaços colocados sobre 2 altares. Finalmente, os 2 homens pactuantes passavam entre os altares. O ato em si indicava que havia acontecido aos animais, aconteceria aquele que quebrasse o concerto que acabava de ser feito. Quando resolveram adorar o bezerro de ouro, os israelitas demonstraram sua incapacidade de cumprir o acordo de obedecer a Deus. Portanto, o que eles mereciam era a sentença de morte. Por essa razão, Deus estabeleceu o sistema de sacrifícios como meio de prover o adiamento temporário da execução de sentença pelo pecado. Gálatas 3:19. Deveria ficar na mente dos filhos de Israel que enquanto não se consumasse o sacrifício de Cristo, eles trariam pendente sobre si a sentença de morte por sua desobediência. Hebreus 9:26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Vamos aos 5 sacrifícios da lei. Eram 5 tipos de sacrifício e oferta no culto levítico. E você pode ler isso, Levítico capítulo 1 ao 7. Primeiro, o holocausto, que era uma oferta, o holocausto que era sacrificado e queimado todo o animal. Segundo, a oferta de manjares, que era dos frutos da terra. Terceiro, o sacrifício pacífico. Quarto, o sacrifício pelo pecado. E quinto, o sacrifício pela culpa. Vamos os 3 primeiros sacrifícios, holocausto, oferta de manjares e sacrifício pacífico, eram ofertas voluntárias e oferecidas como forma de adoração a Deus. Os outros 2, pelo pecado e pela culpa, eram obrigatórios e eram oferecidos para expiar pecados. Das 5 espécies de ofertas, a única que não envolvia o sacrifício de uma vida inocente era a oferta de manjares. Contudo, a regra geral acompanhava, sendo por isso bastante frequente a expressão holocausto e sua oferta de manjares, Números 15, 8 e 9, segundo Reis 16, 13, que diz respeito a 2 coisas, a expiação e a adoração. Esse fato lembra os crentes que o sacrifício de Cristo não só efetua a nossa redenção, como também nos concede o privilégio de comunhão com Deus através do ato de adorá-lo. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Abel foi o primeiro homem na Bíblia que, letra A, ofereceu um sacrifício de sangue. 2:12. O sacrifício levítico resulta na morte, letra B, de um animal em lugar do transgressor. 2:13. O sacrifício de um animal servia apenas para encobrir o pecado, uma espécie de adiamento da sentença de morte até que, letra C, Cristo oferecesse o sacrifício perfeito. E 2:14. Os sacrifícios voluntários oferecidos em forma de adoração a Deus eram. A letra aqui correta, letra D, holocausto, oferta de manjares e sacrifício pacífico. Esses 3 primeiros era a forma de adoração a Deus. Vamos agora ao texto 4, o propósito dos 5 sacrifícios levíticos. Vamos estudar esses 5 sacrifícios, holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelo pecado e sacrifício pela culpa. Esses 5 vamos estudar de forma mais específica. Vamos começar com o holocausto. Holocausto. 3 primeiros sacrifícios eram voluntários, eram oferecidos como forma de adoração a Deus. O primeiro desses era o holocausto, através do qual a pessoa oferecia expressa disposição em dedicar sua vida ao Senhor. De acordo com o que lemos no Pentateuco, Deus estabeleceu como uma oferta a ser oferecida com regularidade. O conceito do holocausto foi demonstrado por Cristo, quando disse: "Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade."
Hebreus 10, 7. Pelo seu sacrifício, Cristo abriu o novo e vivo caminho de adoração a Deus, firmou um concerto melhor, aboliu todo o sistema de sacrifício do culto levítico, que eram temporários, até que viesse o perfeito sacrifício de Cristo, a quem cumpriu a vontade do Pai. Vamos agora ao segundo, oferta de manjares. O segundo elemento de adoração a Deus era a oferta de manjares. Seu significado histórico não é de todo esclarecido. O que sabemos é que se relaciona também com a consagração a Deus do fruto do trabalho do homem e sua gratidão pela provisão divina. Essa era a única oferta que não requeria derramamento de sangue, sendo por isso oferecida em conjunto com sacrifícios cruentos. A maioria dos eruditos da Bíblia é de opinião que esse sacrifício representa a oferta de Cristo mediante o seu corpo perfeito, isso é, o símbolo de todos os seus trabalhos como homem. Hebreus 5, 7 a 9 fala desse sacrifício de Cristo, destacando que ele foi obediente e ofereceu o próprio corpo em sacrifício a fim de conceder-nos a salvação eterna. Vamos ao terceiro, sacrifício pacífico. A última oferta de adoração era chamada de pacífica ou sacrifício de gratidão. O seu significado histórico indica que a pessoa se oferecia como prova de sua comunhão com o Senhor Jeová. Em hebraico, a palavra agradecer, usada no ato de apresentar essa oferta, é ligada à palavra louvor. Por essa razão, esse sacrifício também é chamado de sacrifício de louvor. Cristo estabeleceu a paz entre Deus e nós, através do seu sangue derramado, Colossenses 1:20, diz, e quando, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Agora temos a perfeita comunhão com Deus e por isso podemos lhe oferecer contínuo sacrifício de louvor pelo sacrifício que o próprio Cristo ofereceu através do seu corpo. Hebreus 13, verso 15. Sacrifício pelo pecado. A oferta pelo pecado era obrigatória. Tinha como propósito expiar o pecado, isso é, cobrir o pecado e estabelecer a paz entre o ofertante e Deus. Há grande semelhança entre o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa. Ambos tratam do pecado. A diferença consiste no seguinte: o sacrifício pelo pecado trata da natureza do pecado, isso é, a nossa natureza pecaminosa herdada de Adão. Enquanto que o sacrifício pela culpa trata dos atos do pecado, isso é, da prática do pecado, em consequência da natureza pecaminosa no ser humano. Esse sacrifício é mencionado várias vezes na Epístola aos Hebreus. Era oferecido no dia da expiação e, apesar de ser repetido anualmente, nesse dia solene, o problema do pecado continuaria insolúvel até que Cristo viesse para efetuar a verdadeira oferta da expiação. Hebreus capítulo 10, verso 25 a 26. Vamos agora ao sacrifício pela culpa. A oferta pela culpa era o segundo sacrifício obrigatório, como já é mencionado. Tinha a ver com os atos específicos resultantes da natureza pecaminosa do ser humano. Com esse sacrifício envolvia restituição por parte do culpado. Além do custo do sacrifício, entregava-se ao sacerdote uma determinada quantia adicional, como parte da restituição. Era uma espécie de reparação ou compensação pelos danos causados. No caso do sacrifício de Cristo, ele mesmo se tornou a quitação pelos nossos pecados. Desse modo, ele não só justificou entregando-se em oferta pelo nosso pecado, como também eliminou a nossa culpa, dando-se como nossa oferta por ela. Colossenses capítulo 2, verso 14. Portanto, nós, os salvos, não temos que carregar conosco a vergonha dos vis atos passados.
em Cristo foi paga a penalidade desses pecados, dos quais nos arrependemos, e por ele fomos reconciliados com Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 19. Vamos agora ao exercício do texto 4. Relacione a coluna A com a coluna B. Coluna A indicava a disposição da pessoa em dedicar sua vida ao Senhor. Aqui seria o sacrifício do holocausto, letra E. A única oferta que não requeria derramamento de sangue, letra B, a oferta de manjares. Era da parte do ofertante uma prova de sua comunhão com o Senhor Jeová, letra A, o sacrifício pacífico. Era oferecido no dia da expiação e tinha como propósito estabelecer paz entre o ofertante e o Senhor. Aqui seria a oferta pelo sacrifício pelo pecado, letra D. Era o segundo sacrifício obrigatório e não tinha nada a ver com os atos do pecado. Aqui ao sacrifício pela culpa, letra C. Letra C. Portanto, 2,15 letra E, 2,16 letra B, 2,17 letra A, 2,18 letra D e 2,19 letra C. Há uma pequena tabela aqui no estudo do aluno que mostra cada tipo de sacrifício, holocausto voluntário, dedicação a Deus, adoração e a comparação com textos do Novo Testamento. Holocausto, manjares, pacífico, pecado e culpa. Tem aí uma pequena tabelinha dos sacrifícios levíticos. O aluno pode até imprimir essa página para que você tenha e entenda melhor cada sacrifício que era oferecido. Vamos agora ao texto 5, dia da expiação, Yom Kippur em hebraico. Deus utiliza muitas ilustrações, figuras e tipos para nos ajudar a compreender a obra de Jesus Cristo. Uma das mais expressivas ilustrações nesse sentido é o sacrifício apresentado no dia da expiação, que também era chamado dia da reconciliação com Deus. Aquele era o único dia em que o homem, no caso o sacerdote, podia entrar no lugar santíssimo ou no santo dos santos, no tabernáculo, e o único sacrifício que ali tinha lugar era oferecido pelo pecado de toda a nação. A epístola aos Hebreus ensina que isso era uma ilustração preparando as nossas mentes a fim de compreender o sacrifício maior e melhor de Cristo. Vamos à preparação para o sacrifício. O sumo sacerdote era o único homem que podia entrar no lugar santíssimo. Antes disso, porém, é necessário que ele oferecesse um sacrifício pelo seu próprio pecado, a fim de preparar para representar a nação diante de Deus. A segunda parte da preparação consistia na escolha entre 2 bodes que fariam parte da cerimônia. Um bode era sacrificado pelo pecado e o outro era mantido vivo, que era enviado ao deserto, chamado de bode emissário. Esse bode emissário, terminada a cerimônia, ele era conduzido para fora do acampamento até o deserto, simbolizando a remoção do pecado do povo e, ao mesmo tempo, o seu afastamento para bem longe do povo. Vamos aos 3 passos do sacrifício pela expiação. O sacrifício para expiação obedecia aos seguintes passos. Primeiro, o sacrifício do bode expiatório no altar. O outro era chamado bode emissário, que ia ser enviado. Esse ato simbólico seria repetido mais de 1000 vezes ao longo do Antigo Testamento. Apesar da execução ininterrupta desse sacrifício pelos judeus anualmente, ele não tinha poder de remover o pecado do povo. Somente o sacrifício de Cristo satisfaria todos os requisitos necessários para a restauração da comunhão do homem com Deus. Hebreus 10, verso 8 a 10. O sangue expiador era levado no lugar santíssimo, quando o sumo sacerdote fazia, então, intercessão pelo povo. Ele adentrava esse recinto apenas uma vez por ano.
Ao entrar, aspergia um pouco de sangue do sacrifício sobre a arca do concerto. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas apresentou-se diretamente a Deus no santuário celestial. Em lugar de sangue de animal, Cristo ofereceu o seu próprio sangue como preço da remissão de nossos pecados. Hebreus 9, 11 a 12. Quando, porém, veio Cristo como nosso sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A saída do sumo sacerdote do santuário, esse era o terceiro ponto, era prova de que o sacrifício fora aceito por Deus. Caso contrário, o sumo sacerdote ofertante não sairia vivo do lugar santíssimo. Porém, o sumo sacerdote saindo com vida do Santo dos Santos indicava que todos os pecados pelos quais ele fizera oferta a Deus haviam sido expiados. Depois dessa cerimônia, o bode emissário era conduzido ao deserto, onde era deixado, simbolizando que todos os pecados da nação tinham sido removidos para longe. Assim também, Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. Vamos aos exercícios do texto número 5. Marque C para certo e E para errado. Uma das mais expressivas ilustrações para ajudar-nos a compreender a obra salvífica de Cristo como nosso sumo sacerdote eterno é a oferta apresentada pelo sumo sacerdote de Israel no dia da expiação. Certo. 2:21. O dia da expiação era o dia da reconciliação com Deus. Era o único dia em que o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo do tabernáculo. Também está correta. 2:20 certo, 2:21 certo. Só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo para representar a nação diante de Deus. Certo. 2:23, a segunda parte da preparação para o sacrifício no dia da expiação consistia na escolha entre dois bodes, sendo que um era sacrificado pelo pecado e o outro era mantido vivo. Esse último era chamado de bode emissário, certo? O primeiro bode expiatório, o segundo bode emissário. E 2:24, Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, ele apresentou diretamente a Deus no santuário celestial. Está certo também. E há de aparecer novamente. Revisão da lição. Marque C para certo e E para errado. Quando Deus chamou a Moisés para subir novamente ao Monte Sinai, ali ele ficou conversando com o Pai por 40 dias. Certo. Quando o povo preparou-se para matar Moisés, Deus irou e ameaçou matar a todos, só não fez por mediação do próprio Moisés, certo? 2:27, o ensino básico do sacrifício levítico, que o pecado deve ser sempre punido com a morte, certo? O salário do pecado é a morte. 2:28, no caso do sacrifício de Cristo, ele mesmo se tornou quitação pelos nossos pecados. Desse modo, não só nos justificou entregando-se em oferta pelo nosso pecado, como também eliminou a nossa culpa, dando-se como oferta por ela. Certo? O sangue expiador era levado a um lugar espaçoso, onde o sumo sacerdote proferia palavras de perdão. Está certo também. Todas estão corretas na revisão da lição. Nós vamos agora fazer o teste da lição 1 e 2, que é o teste 1 da nossa matéria de Hebreus. O aluno do curso da idade que tem acesso ao WhatsApp do aluno pode entrar lá para poder
responder, clica no link e responde. Se você não é aluno da ETAD e gostaria de ser, entre em contato conosco, faremos a tua matrícula. Você terá acesso à plataforma, que você vai ver os livros, estudar, vai ter acesso a essas aulas que damos pelo YouTube, que você já tem acesso, elas são grátis, mas você não tem o acesso completo, que é a plataforma do aluno, e vai ter acesso ao WhatsApp para você poder fazer as provas e adquirir o seu certificado. Se o seu objetivo é apenas conhecimento, continue assistindo às aulas. Se o seu objetivo é conseguir um certificado do curso básico de teologia, matricule-se, estude conosco, faça as provas, isso é tudo digital, não importa em qual parte do mundo você está, se na costa leste, Estados Unidos, se na Europa, se no Brasil, você pode ser nosso aluno. As aulas são através do canal do YouTube. Você tendo acesso, matriculando, terá acesso ao WhatsApp do aluno para fazer os testes, terá acesso à plataforma do aluno para ter acesso à apostila, ao livro, né, da Epístola aos Hebreus. Estudar é uma forma de você se aprofundar mais no conhecimento. Se o seu objetivo é só conhecimento, continue assistindo as aulas pelo YouTube, seja assinante do nosso canal, subscreva o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Vamos então ao teste 1. Primeira pergunta, conforme a lição estudada, a Epístola aos Hebreus, letra correta aqui, a letra C. Mostra que através da posição assumida por Cristo, a dessa Deus, podemos prosseguir firmes na fé. Vamos à segunda pergunta. O escritor aos Hebreus apresenta Cristo como nosso advogado, exercendo um tríplice ministério de intercessão, pois é apresentado como intercessor. Todas estão corretas. Que desceu do céu junto ao trono e que permanece junto ao trono. 2, todas estão corretas. Primeiro, letra C. Segundo, letra D. Terceira pergunta. A Epístola aos Hebreus foi uma carta enviada para um grupo de crentes sobre perseguição religiosa por parte dos patrícios, que eram os judeus. Letra C. Letra C, judeus. Quarto, os cristãos, por negligenciar a compreensão da palavra de Deus, possuíam uma fé vacilante, o que fazia com que naufragassem, letra C, na vida espiritual. Então, a 3 é letra C, a 4 letra C. Agora, da quinta em diante, é certo ou errado, ou A ou B. Vamos lá. A Epístola aos Hebreus fala da fraqueza dos judeus cristãos, os primeiros leitores desse livro, certo? Sexta, sobre a autoria da epístola, muitos comentadores se utilizam de Hebreus 13, 23, que menciona a soltura da prisão do apóstolo Pedro, para afirmarem que ele foi escritor. Errado, nem era Pedro, era Timóteo. B, errado. 7, a tradição da igreja indica o apóstolo Paulo como escritor da epístola aos Hebreus. Certo, a igreja do Oriente, a igreja ortodoxa grega, aceita que Paulo é o escritor. Letra A, certo. Oitavo, Barnabé é um outro nome sugerido como possível escritor da Epístola Hebreu, visto ter ele servido como companheiro de Paulo e Timóteo em viagens missionárias. Certo, oitava está certa. Nona, o item do esboço comparação entre o Moisés oferecia e o que Cristo oferece tem como doutrina Cristo é superior a Moisés. Certo, letra A. Chegando ao Sinai, o próprio povo subiu ao Monte Sinai, Deus recebeu os mandamentos. Errado, quem subiu foi Moisés. Letra B, errado, da décima. 11ª, a oferta de manjares, segundo elemento de adoração a Deus, não requeria o derramamento de sangue, certo? Era só oferta de cereais, certo? 12, a oferta pacífica é também chamada de sacrifício de gratidão, certo também. 13, a oferta pelo pecado era obrigatória e tinha como objetivo expiar o pecado, isso é, cobrir o pecado, estabelecer paz entre o ofertante e Deus, certo? 14ª, o sacrifício pela culpa era voluntário, já está errado, pela culpa era obrigatório, então 14ª é errado, não precisa nem ler o resto. 14ª errada. 5ª, no dia da expiação, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santíssimo, certo? Somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, certo? E 16ª, para terminar, um dos passos que o sacrifício pela expiação obedecia é que o sangue expiador era levado ao lugar santíssimo quando o sumo sacerdote fazia intercessão pelo povo.
certo? Com isso concluímos mais uma lição, curso de Hebreus, lição 2 e o teste 1. Oremos. Pai, graças te damos pelo teu grande e infinito amor e ter oferecido o teu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Abençoa todos os teus filhos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe, a você estudante, e mesmo você que não é estudante, mas está aqui aprendendo sobre a Epístola aos Hebreus, Deus te abençoe. Talvez você já foi até estudante e está apenas revisando. Deus abençoe a você grandemente. Continue subscrevendo ao nosso canal e fale para amigos, familiares, para assinar o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Nós temos mais de 5.000 vídeos para você estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Subscreva, clique no playlist, ali você vai encontrar centenas de pastas e milhares de vídeos. Deus te abençoe. Amém.